Mais um caso de violência contra a mulher no Acre. Desta vez, no município de Rodrigues Alves. Segundo a polícia, a vítima, depois de sofrer as agressões, procurou imediatamente uma delegacia para pedir ajuda aos policiais, que encontraram o homem na casa da avó. Cemitério de Cruzeiro do Sul vem se transformando em moradia para pessoas em situação de rua na cidade. Visitantes têm relatado roubos nos túmulos. Assim como este túmulo, outros estão sendo habitados por moradores de rua. Visitantes ainda relatam que lápides estão sendo roubadas aqui no local. A aluna da rede de ensino de Cruzeiro do Sul irá representar o estado do Acre em Brasília, no programa Jovem Senador. É uma gratidão imensa ser selecionada para participar disso, principalmente depois das noites em claro, de tudo que eu passei para poder conseguir fazer a minha redação. E hoje tem muita festa junina na capital, com um arraial cultural no calçadão da Gameleira e informações importantes sobre o Festival Regional de Quadrilhas de Cruzeiro do Sul. Esses e outros assuntos no Jornal do Acre, segunda edição, que já começou. Boa noite para você de Cruzeiro do Sul e também de todo o Vale do Juruá. Em Rodrigues Alves, a Polícia Civil prendeu um homem suspeito de violência doméstica. Um homem de 23 anos foi preso suspeito de agredir e ameaçar de morte a própria companheira, uma jovem de 18 anos. O caso ocorreu no município de Rodrigues Alves. Segundo a polícia, a vítima, depois de sofrer as agressões, procurou imediatamente uma delegacia para pedir ajuda aos policiais, que encontraram o homem na casa da avó. Ele foi autuado em flagrante por crime de lesão corporal e crime de ameaça e foi encaminhado à justiça o procedimento. Foram solicitadas também medidas protetivas de urgência para preservar a integridade física da vítima e esta, por conviver há pouco tempo com o indivíduo, foi encaminhada para a casa de seus familiares para preservar sua integridade. Foi o primeiro caso de flagrante que chegou ao nosso conhecimento, que nós de imediato tomamos uma providência e os próximos serão da mesma forma. A Polícia Civil está aqui para trabalhar incansavelmente em defesa não só das mulheres, mas das crianças também, idosos e todas as pessoas vulneráveis. O suspeito foi encaminhado à delegacia da Polícia Civil e deve responder pelo crime de violência doméstica, com pena prevista entre 1 a 4 anos de reclusão. É de fato mais um crime contra a mulher. Lamentavelmente, a cada dia que passa, o Acre vem se destacando nesse tipo de violência, né? Bom que as autoridades devem tomar um caminho certo para preservar a vida, principalmente das mulheres também. A Polícia Rodoviária Federal prendeu um caminhoneiro de 51 anos, suspeito de portar documento falso. A prisão ocorreu na tarde de ontem, quando uma equipe da Polícia Rodoviária Federal foi acionada para atender um acidente de trânsito na BR-364, próximo à Fundação Hospitalar. A equipe seguiu pela estrada e na cidade do Bujari, os policiais viram um caminhão com um semi-reboque levando uma carga e que tinha danos na carroceria que eram compatíveis com a colisão contra o semáforo. A equipe abordou o caminhoneiro, que confirmou o acidente. O motorista chegou a apresentar uma autorização especial de trânsito, mas na consulta ao sistema, os policiais não localizaram nenhuma com a numeração apresentada pelo condutor. O motorista recebeu voz de prisão e foi conduzido com o veículo até a Polícia Judiciária Federal. E em Cruzeiro do Sul, o cemitério São João Batista, segundo informações, vem se tornando moradias para pessoas em situação de rua na cidade, inclusive sendo alvo de furtos. José Nicolau vive em situação de rua e já mora em um túmulo há cerca de 8 meses. Ele decidiu viver lá porque sofria agressões nas ruas. Eu sou usuário, né? Dependente de química, e eu não gosto de estar no meio da rua fumando. Me escondo nos cantos aí fora e os caras vão mexer, bater, roubar, botar culpa, eu vim pra cá. Mas aqui mesmo dá só atentado que eles vêm tentar aqui, né? Mas é mais tranquilo. É uma escolha minha mesmo, não foi ninguém que me propôs a ficar na rua assim. Não, é uma escolha minha mesmo. De 6 a 8 meses.
não tem ninguém para mim. Esse daqui não me faria mal, não. Nenhum deles. Aí eu fiquei aqui para descansar, né? Assim como este túmulo, outros estão sendo habitados por moradores de rua. Visitantes ainda relatam que lápides estão sendo roubadas aqui no local. Um visitante que não quis se identificar relata que muitas das vezes encontra túmulos violados e acredita que os furtos são praticados pelos moradores de ruas que vivem no local. E a hora que você vier, você se topa com algum deles aqui dentro. Eu vim aqui visitar o túmulo da minha avó, eles quebraram portão, levaram placa, levaram tudo, estão levando as placas tudinho, estão morando aqui dentro. Tá um caos total. E só tem um funcionário para dar conta de tudo. E eles, funcionários, não podem nem falar nada, porque tem até medo. Tem até medo, que tudo anda armado, tudo anda com a faca na cintura. A gente nem vem aqui, só vem aqui se for acompanhado, ou então ligar para ele e perguntar se a gente pode vir, se ele está no cemitério para a gente poder ir. Eles quebram o cadeado e entram para dentro para dormir e morar dentro. Estão fazendo fogo, estão fazendo comida. Meio-dia, você chegar aqui meio-dia, eles estão cozinhando em lata, pegando os túmulos das crianças e fazendo fogão para cozinhar a comida. Eles estão almoçando, estão jantando tudo aqui dentro. E está uma bagunça. O lixo, se você vê a quantidade de lixo que tem, você andando por dentro do cemitério para visitar, você vê a quantidade de lixo que tem. É garrafa, é lata, é tudo. Eles estão trazendo roupa, a quantidade de roupa. E é porque tem gente que vem, briga, aí eles ajuntam, joga fora e depois retorna de novo. Mas é coisa de horas, só enquanto tem alguém. Nicolau se defende e alega que são pessoas de outros locais que realizam furtos no cemitério. Da minha parte, não aconteceu nada de arrancar, nem mexer aqui, eu faço é limpar isso aqui. Mas se eu ver aqui, qualquer um, pode ser qual vagabundo que for, eu aviso por vigia e para um rapaz que tem ali embaixo, já estamos certos disso. E se eu puder dar uma lapada de teçado nele, eu dou-lhe. Eu não vou matar, não. De acordo com Eliésio Herculano, coordenador do CREAS em Cruzeiro do Sul, a presença dos moradores já é de conhecimento do município e que trabalhos estão sendo desenvolvidos para retirá-los do local. A gente já tem esse conhecimento, inclusive o CREAS já tem ido ao local, mas a gente tem tido uma certa dificuldade de encontrar, pelas pesquisas que a gente tem feito, o número exato de pessoas que estão residindo lá. Nos disseram que seria em torno de 10, 11 pessoas, mas no momento a gente alcançou 3 que estão circulando no cemitério, morando, tem um que está ficando lá realmente. Mas a gente não fez ainda um relatório preciso, um diagnóstico mais a fundo com esse moço ainda, porque também temos dificuldade de encontrá-lo lá. No primeiro momento, o CREAS está com esse pensamento, orientado também pela Secretaria de Assistência Social e pelo nosso prefeito, para que a gente, diante do diagnóstico da situação de rua desse nosso irmão, a gente também chegue à situação da família, o motivo pela qual essa pessoa, esse irmão, foi parar nas ruas, para que a gente possa, de repente, também estar lançando o convite para que possa ir para uma casa terapêutica, fazer o tratamento, e em relação à família, de repente, um tratamento psicológico, enfim, que porventura possa ser também diagnosticado essa deficiência nesse levantamento que a gente estava fazendo. É uma situação realmente que tem que ser vista, né, pelas autoridades do município, porque também não pode ter pessoas lá no cemitério, principal cemitério de Cruzeiro do Sul, fazendo os túmulos de moradia. Uma situação complicada, as pessoas em situação de rua têm que ser levadas para fazer uma avaliação médica, psicológica, para que essas pessoas também sejam acolhidas, né? Bem, a gente mudou de assunto, agora vai falar de coisa boa, e muito boa, porque hoje o Arraial Cultural em Rio Branco continua. E pelo que eu estou sabendo, hoje é dia de quadrilha por lá. E a repórter Agatha Lima, que adora esses festejos, está acompanhando a movimentação e que vai contar pra gente o que já está rolando por lá nesse segundo dia. Boa noite, Agatha. Boa noite, Ronaldo. Boa noite para todo mundo que nos acompanha aí no Jaque 2, no Vale do Juruá. Olha, deixa eu te falar, realmente eu sou apaixonada por esses eventos. Eu sempre estou atrás de um bingo. Por aqui a movimentação já está muito boa, tudo muito bem decorado. As pessoas já estão aqui na praça de alimentação, né? Comendo um pouco de tudo. Então aqui
a movimentação começa a ficar mais intensa, tem caldo de cana, tem artesanato, comidas típicas, tem um pouco de tudo, Ronaldo. Olha, e como você disse, né, hoje tem aí a Liga das Quadrilhas, a apresentação das quadrilhas que começa hoje. 4 quadrilhas vão se apresentar nessa noite. Às 19 horas, daqui a pouquinho, vai se apresentar a quadrilha Treme Treme de Santa Rosa do Purus. Depois, às 20, nós vamos ter a quadrilha junina Manguaça de Manuel Urbano. Às 21 horas, vamos ter a quadrilha Assanhados da Roça aqui de Rio Branco. E às 22 horas, vamos ter também a quadrilha CL na Roça, também de Rio Branco. Tem programação aqui até às 22 horas, né? No palco de shows, a gente encerra aqui às 22 horas com a apresentação cultural. E fora isso, a gente continua com muita música, muita coisa boa por aqui. A praça de alimentação segue lotada, o cheirinho bom tá por aqui. E eu volto com você aos estúdios. Tá certo, Agatha. Muito obrigado aí pela sua participação. Bom trabalho para você, sem sombra de dúvidas. A noite aí promete ser uma das melhores, até porque tem a apresentação das quadrilhas, né? Todas as 4 quadrilhas na noite de hoje. Sem sombra de dúvidas, vai ser uma noite muito especial lá no Arraial Cultural, na capital Rio Branco, no Calçadão da Gameleira. A seguir, a partir do dia 5 de julho, crianças de 0 a 12 anos passam a contar com ambulatório especializado no atendimento de epilepsia. A gente te conta todos os detalhes daqui a pouco. Já de volta com o seu Jornal do Acre, segunda edição para Cruzeiro do Sul e todo o Vale do Juruá. Bem, a gente fala agora sobre os casos de síndrome respiratória aguda grave. Continua em crescimento e o número de crianças à procura de atendimento nas unidades de saúde, os leitos de UTI pediátricas, já estão com quase 100% de ocupação. O Acre aparece com sinal de crescimento dos casos de síndrome respiratória em crianças, com destaque para o vírus sincicial respiratório, que é responsável pelo aumento de casos nessa faixa etária, de acordo com o boletim Infogripe. Aqui no Acre, há 10 leitos de UTI pediátrica. Segundo a Secretaria de Saúde do Estado, a taxa de ocupação desses leitos está entre 95% e 100% de ocupação. No último boletim divulgado pela CESACRE, a enfermaria estava com 55 leitos ocupados, uma taxa de ocupação de mais de 91%. A unidade semi-intensiva pediátrica estava com 7 leitos ocupados, o que representa 70% de ocupação. Já os leitos de UTI estavam com 8 leitos ocupados, com a taxa de 80% de ocupação. Na última sexta-feira, o Estado decretou situação de emergência na saúde por conta do aumento no número de casos de gripe aqui no Acre. Desde a vazante do rio, das enchentes, que a gente está trabalhando e monitorando esses dados, o que a gente observou foi uma ocupação significativa dos nossos leitos. Então, há 20 dias atrás, nós abrimos mais 10 leitos no Hospital da Criança para poder dar conta dessa ocupação. Mesmo assim, a gente continuou observando essa ocupação crescente e isso, casado com os dados epidemiológicos, ligou o alerta, né, porque a gente precisava mesmo reestruturar a rede e a gente já está com a proposta da abertura de mais 10 leitos no Hospital da Criança, está em fase de conclusão já, e o nosso aumento com o contrato do Santa Juliana para a abertura também de mais 10 leitos de UTI neolar, justamente observando essa nossa curva de ocupação e de entrada de crianças na nossa rede. E a partir do dia 5 de julho, crianças de 0 a 12 anos passam a contar com ambulatório especializado no atendimento de epilepsia. O ambulatório vai funcionar na Policlínica do Tucumã. O objetivo é dar vazão à fila reprimida de espera e acelerar o processo de diagnóstico e tratamento dos pacientes. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, em todo o Acre, 4.000 crianças estão à espera da primeira consulta para a investigação da epilepsia e outras 3.000
em acompanhamento. Toda e qualquer criança que chegar aqui conosco, ela vai precisar estar regulada dentro do sistema regulador. Que a gente sabe que há um dano muito grande, uma sequela muito grande para essa criança a cada crise epilética. Na maioria dos casos, o diagnóstico de uma crise epiléptica pode ser feito clinicamente por meio de um exame físico geral, com ênfase nas áreas neurológica e psiquiatra, e de um histórico detalhado pelo paciente. Muitas vezes também é necessário o auxílio de uma testemunha para que a crise seja descrita em detalhes. A nossa ideia é realmente acolher as crianças, não é, aqui, que não vai ser um serviço de emergência, vai ser um serviço ambulatorial. Então, assim, a população de crianças que estão acometidas por epilepsia, fazem tratamento, a nossa ideia é que não fiquem sem atendimento, que sejam acompanhadas, que tenham devidamente as suas receitas em dia e com acompanhamento especializado também em dia, né? Esse conteúdo que você acabou de assistir está disponível na íntegra no Globoplay. Lá você assiste todo o conteúdo do Jornal do Acre, segunda edição da Rede Amazônica, e pode aproveitar o que você perdeu também. Acesse globoplay.com/Rede Amazônica ou use o QR Code que está aparecendo na sua tela agora e saiba muito mais. Bem, agora é hora do Fato ou Fake. Separamos 2 vídeos que andaram circulando pelas redes sociais. Será que são verdade? A repórter Paula Paiva Paulo vai contar pra gente. Oi pessoal, tudo bom? Viralizou um vídeo com um suposto ET no quintal de uma casa em Las Vegas, nos Estados Unidos. Mas gente, é fake. O vídeo mostra a imagem de uma suposta câmera de segurança como se ela tivesse flagrado uma criatura perto de um muro. E aí na edição do vídeo colocaram um áudio de um morador ligando para a polícia dizendo que viu seres estranhos no seu quintal. Esse áudio é real, mas não tem nada a ver com esse vídeo fake. O áudio foi gravado em maio, no momento em que surgiram relatos de flashes no céu de Las Vegas. Já esse vídeo foi criado em computador. Ele está em uma conta no TikTok de um artista que se apresenta como criador de efeitos visuais. O artista não tenta enganar ninguém que a imagem é real, mas aí tiraram do contexto ali da página dele e começaram a compartilhar, inventando um monte de coisa. E olha só, agora eu falo de um outro vídeo que está sendo compartilhado que mostra uma igreja em chamas nos Estados Unidos, e as legendas que acompanham esse vídeo falam que o incêndio aconteceu no momento que estavam realizando um casamento gay e que não teve sobreviventes. Mais uma fake news. No começo do mês, uma igreja de fato pegou fogo em Boston durante uma tempestade, mas não tinha ninguém no local na hora e ninguém se feriu. Portanto, não estava sendo realizado nenhum casamento. Essa é uma igreja evangélica centenária que foi atingida por um raio na hora da tempestade, isso que provocou o fogo. Vários veículos de imprensa da mídia local noticiaram isso, acompanharam o trabalho dos bombeiros e ressaltaram o fato de a igreja estar vazia na hora do incêndio, felizmente. Tchau, tchau! E é isso, acesse sempre as informações e notícias verdadeiras no G1 para você poder compartilhar. Sempre faça a sua checagem. A seguir, o IBGE divulgou hoje os primeiros resultados do Censo 2022. O Acre registrou o crescimento de população. Voltamos em instantes. Já de volta com o seu Jornal do Acre, segunda edição, agora para te falar que a CPI das ONGs no Senado ouviu 3 lideranças indígenas da Amazônia nesta terça-feira. Os senadores abriram a fase de depoimentos da CPI com relatos do Yanomami Beto Góes, Adriel Cocama, da região do Médio Solimões, e Valdeci Baniwa, da comunidade Baniwa Castelo Branco, em São Gabriel da Cachoeira. Essas 3 lideranças foram convidadas pela comissão e apresentaram pontos de vista semelhantes em relação ao trabalho de organizações não governamentais na Amazônia. Eles reclamaram de interferência das ONGs nos territórios, o que estaria prejudicando a autonomia dos povos. O que eu quero muito para o meu povo Yanomami, não só o estado do Amazonas, mas também Roraima, é autonomia, protagonismo do próprio Yanomami, o verdadeiro ser humano da floresta poder fazer a gerência da sua terra. A sociedade brasileira tem que começar a enxergar que os povos indígenas também são grandes. Já estão começando a pensar grande para ser visto como grande.
porque os povos indígenas do Alto Rio Negro, eles querem liberdade, eles querem autonomia para seu desenvolvimento dentro da sua terra. Existem situações, ONGs, que dizem que preservam o meio ambiente, preservam, e em nome dos índios recebem recursos exorbitantes e que não chega na ponta. O trabalho de apuração da CPI das ONGs vai durar pouco mais de 4 meses. Nesse período, há uma extensa lista de personalidades e autoridades do atual e do governo anterior para serem ouvidas, mas principalmente representantes de organizações não governamentais, que quando vierem aqui ao Senado, serão confrontados com argumentos trazidos pelas lideranças indígenas, além de outros questionamentos dos senadores. Estamos no começo. Nós entramos com vários requerimentos pedindo as informações necessárias para termos em mãos tudo aquilo que circula na Amazônia. Quantas ONGs receberam dinheiro, o que fizeram, para poder aí sim chamá-las até aqui. Informações que vão vir da ABIN, da Receita Federal, do Ministério Público, Tribunal de Contas da União, do Ministério do Meio Ambiente, para que com essas informações, aí sim nós vamos começar o outro passo, que é chamar as ONGs e fazer perguntas simples. Você recebeu dinheiro? Quanto você recebeu? De quem você recebeu? Que serviço você prestou na Amazônia? Começaram a chegar as informações e a gente vai, através das informações, começar a ouvir aquelas ONGs que são muito citadas. A gente já vai pensar nisso. Dependendo das informações, é que nós vamos traçar o nosso cronograma. E a FUNAI regulamentou a emissão de uma certidão para que os indígenas possam comprovar as atividades rurais que realizam nas comunidades e assim acessar benefícios do INSS. A Deusdete é artesã. Ela faz colares, bolsas e diversos acessórios. Aprendeu a profissão na infância. Desde então que eu trabalho com isso daqui, aí minhas meninas também aprenderam comigo, aí me ajuda para fazer também e para sair para vender também às vezes. A indígena vive com mais 40 famílias da etnia Guajajara neste terreno. A comunidade sobrevive do que produz e vende. São basicamente atividades rurais. Neste espaço, eles plantam mandioca e fava. Tudo isso aqui nasceu aqui, né? E aí, isso daqui a gente está esperando agora a chuva chegar. A gente está preparando terra, né? E aí, vamos plantar. E aí as crianças comem, idosos comem, fica forte porque tem muito nutriente, né? A portaria da FUNAI deve trazer mais tranquilidade para os trabalhadores da floresta. Ela regulamenta uma certidão de exercício de atividade rural para os indígenas. A ideia é assegurar as atividades mais comuns realizadas pelos indígenas: artesanato, pesca artesanal, extrativismo vegetal e agricultura, e assim fazer com que eles tenham acesso aos benefícios do INSS, como salário maternidade, aposentadoria por idade, invalidez e até seguro-defeso. A Deusdete acredita que é importante pensar no futuro. Ela quer garantir a aposentadoria. E não é só eu, a Deusdete Guajajara, não. Aí tem os outros parentes também que trabalham com artesanato. Aí não sei como que vai ser também lá no futuro para eles também. O cacique Francisco também tem a mesma opinião. Filha doença, a gente não tem, a gente não recebe, né? Isso que a gente precisa saber alguém, uma casa certa, uma porta certa para nós correr atrás e acessar isso. De acordo com a nova regra, a FUNAI será responsável pela emissão do documento. As atividades podem ser realizadas até fora do território indígena, tanto de forma individual quanto em regime familiar. Para iniciar o processo de solicitação da certidão, os indígenas precisam apresentar RG e CPF, além de um documento original que comprove a atividade exercida. E o Tribunal de Contas do Estado do Acre condenou o ex-prefeito de Assis Brasil, Antônio Barbosa de Souza, mais conhecido como Zum, a devolver mais de R$800 mil aos cofres públicos que teriam sido usados de forma irregular na administração dele. Zum foi prefeito de Assis Brasil entre 2016 e 2020 pelo PSDB. Em 2020, ele tentou a reeleição, mas acabou derrotado nas urnas pelo professor Gerry Correia, do PT Acre. A decisão foi publicada no Diário Eletrônico de Contas nesta terça-feira. Segundo a publicação, o ex-gestor teria recebido a quantia de R$837 mil, cujo recebimento e utilização de medicação não foram demonstrados. Além dessa condenação, Zum foi multado em mais de R$91 mil.
Nossa reportagem fez contato com o ex-prefeito e ainda aguarda o retorno. E o IBGE divulgou hoje os primeiros resultados do Censo 2022. O Acre registrou crescimento de população. Isso mesmo, o Acre é o estado menos populoso do país. A população do Acre é de 830.026 pessoas, segundo o Censo Demográfico de 2022, divulgado nesta quarta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas. Os números indicam um crescimento de 13,15% em relação à população apurada no censo anterior de 2010. Na ocasião, o Acre tinha 733.559 moradores. A variação absoluta foi de 96.467 pessoas a mais morando no Acre. Mesmo com esse aumento, o estado é o terceiro menos populoso do país. Do total de 22 municípios acreanos, somente Plácido de Castro registrou redução no número de habitantes em 12 anos, saindo de 17.209 pessoas em 2010 para 16.560 pessoas em 2022. Eu volto com você aos estúdios. Agora vamos saber como está a previsão do tempo para esta quinta-feira no Acre. Segundo o CIPAM, a massa de ar seco e quente começa a ganhar força sobre o Acre, dificultando a formação de nuvens em grande parte do estado. Para esta quinta-feira, a previsão é de sol e calor em todo o estado, com tempo variando de claro a parcialmente nublado. No oeste acreano, a possibilidade de chuva passageira à tarde. Na capital e demais áreas do Acre, não há previsão de chuva. Em Brasileia, a mínima é de 20 e a máxima de 35. Em Cruzeiro do Sul, a mínima é de 22 graus e a máxima de 33 graus. Em Sena Madureira, a mínima de 21 e a máxima de 33. Em Senador Guiomar e Rio Branco, a mínima é de 21 graus e a máxima de 34 graus. E a seguir, aluna da Rede de Ensino Estadual de Cruzeiro do Sul foi selecionada para o programa Jovem Senador e vai representar o estado do Acre em Brasília. É daqui a pouco. Já de volta com o seu Jornal do Acre, segunda edição, agora para te falar que a aluna da Rede de Ensino Estadual de Cruzeiro do Sul foi selecionada para o programa Jovem Senador e vai representar o estado do Acre em Brasília. A jovem Ana Sofia, estudante do primeiro ano da escola Dom Henrique Ruth, em Cruzeiro do Sul, representará o município durante o evento. Ela destaca a importância dos estudos que garantiu sua conquista. É uma gratidão imensa ser selecionada para participar disso, principalmente depois das noites em claro, de tudo que eu passei para poder conseguir fazer a minha redação e entregar a tempo. Rasguei mais de 20 folhas tentando escrever, pensando, procurando dados, estudando, tudo durante a noite, que era o tempo que a minha mãe estava livre para poder me orientar, então ela trabalha durante a manhã e a tarde. A minha professora orientadora também me ajudou muito, sou extremamente grata a ela pelo esforço, pela ajuda. Vai ser uma experiência incrível conhecer um novo estado, conhecer o Senado Federal, poder debater sobre as minhas ideias, o que eu coloquei na minha redação. Os 27 selecionados participarão de discussões e elaborações de sugestões legislativas entre os dias 21 a 25 de agosto em Brasília. De acordo com Rodrigo Moreira, assessor de ensino médio em Cruzeiro do Sul, o concurso desperta aos demais alunos a possibilidade de alcançarem novas conquistas. Concurso nacional, a primeira etapa a nível estadual, onde inúmeras redações foram enviadas para Rio Branco. Dessas redações, 3 foram selecionadas para irem até Brasília, representando o nosso estado. Um excelente exemplo, algo a ser seguido e tradicional, porque já é a 7ª vez que Cruzeiro do Sul é classificado e representa o nosso estado. É um sinal que a educação está acontecendo de verdade. Para Raíssa Neri, gestora da escola Dom Henrique Ruth, a união dos trabalhos entre equipe gestora e família se tornou fundamental para a conquista da vaga da jovem senadora. Para Raíssa Neri, gestora da escola Dom Henrique Ruth, a união dos trabalhos entre equipe gestora e família
se tornou fundamental para a conquista da vaga de jovem senadora. É um momento de grande relevância, é muito importante incentivar esses jovens a participarem disso. A gente vê que a educação dá um resultado positivo. Realmente a redação estava muito maravilhosa. Não podemos esquecer da professora que orientou, professora Maria Rocha, que não pôde estar presente por estar fazendo doutorado em Portugal. Então a gente fica muito feliz, agradece também a parceria com a mãe da moça, da aluna, que era extremamente responsável, a aluna também era muito dedicada. Então é muito bom, a gente fica muito feliz em colher esses frutos positivos. Bem, o Plano Safra 2023 e 2024 foi divulgado pelo governo federal. Serão liberados mais de 364 bilhões de reais em crédito para produtores rurais. A nova fase do programa vai até junho de 2024 e representa um aumento de 27% em relação ao plano anterior. Ao todo, serão liberados 364 bilhões e 200 milhões de reais para o custeio e financiamento da produção agropecuária do país. As taxas de juros das linhas de crédito foram reduzidas. Já os limites de renda bruta anual dos beneficiários e financiamentos aumentaram. A renda bruta aumentou de 2,5, com os limites de 2,5 para 3 bilhões de reais, estão dando acesso a mais produtores. Os limites financiáveis, que eram de 430 mil reais de receita, passaram para 600 mil reais. E as taxas de juros do Modern Frota para os médios produtores, que eram de 12,5%, caíram para 10,5%. O Plano Safra 2023-2024 incentiva a produção ambientalmente sustentável. Também será premiado o produtor agrícola que estiver com o cadastro ambiental rural analisado e adote práticas agropecuárias mais sustentáveis, como, por exemplo, a produção orgânica. Nós queríamos dar 2% de prêmio, 3, várias áreas, mas vamos começar com 1%. E isso já vai gerar prêmio para 12 bilhões de reais nos custeios daqueles que têm boas práticas. O ministro destacou ainda que, como todo o Plano Safra é baseado no Programa de Agricultura de Baixa Emissão de Carbono, a linha de crédito ABC agora será chamada de Renovagro. Tem taxas de juros reduzida, era de 8,5%, virou 7%, e aqui já começa o programa de recuperação de pastagens, que calcário pode ser financiado com essa linha de crédito. Durante o lançamento do novo Plano Safra, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, falou sobre a importância de se modernizar o sistema tributário. Para que nós possamos dar confiança para os produtores e para os gestores públicos de que tem um marco fiscal sustentável para o desenvolvimento das atividades econômicas. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, disse que o novo Plano Safra é o pontapé inicial para uma agropecuária de baixa emissão de carbono e desmatamento zero. A ideia é torná-lo gradativamente um importante indutor de ação de práticas produtivas orientadas à sustentabilidade ambiental e à expansão da agricultura de baixo carbono por meio de incentivos financeiros. O Brasil é o 5º maior emitor de gases de efeito estufa no planeta. Metade é desmatamento e queimada e 24% vem do campo. Nós podemos produzir cada vez mais sem desmatar, sem destruir. Nós não precisamos desmatar nada para criar mais gado, nada para plantar mais soja. Nós temos possibilidade de recuperar milhões de hectares de terras degradadas que esse país tem. Quem quiser construir esse país, nós estamos juntos. Quem quiser destruir, terá a nossa diversidade. O JAC 2 fica por aqui, lembrando que no Globoplay você encontra todo o conteúdo do Jornal do Acre, segunda edição. E ainda pode aproveitar tudo o que você perdeu e muito mais. Acesse globoplay.com/Rede Amazônica ou use o QR Code e saiba mais. Acompanhe o jornalismo da Rede Amazônica através das redes sociais. Obrigado pela companhia, tenha uma ótima noite e até amanhã.